Dentro do nosso texto áureo, primeira pergunta para completar. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Dentro da nossa verdade prática, número 2, para completar. A verdadeira doutrina cristã supre plenamente as necessidades da alma humana. Número 3, a introdução. O que não é doutrina? Então as respostas corretas são essas aí. Então doutrina é vida, é santificação, um sólido mantimento, um escudo contra as sutilezas de Satanás e liberdade em Cristo Jesus. Número 4 é qual a definição de doutrina? Então a resposta correta é essa. Doutrina é o ensino sistematizado das verdades encontradas na Bíblia Sagrada. Número 5. Qual o principal objetivo da doutrina? Então a resposta correta é levar o crente a ter uma vida perfeita diante de Deus e dos homens. Na nossa parte número 1, a doutrina bíblica e o homem. Número 6, aí, qual o principal dever do pastor? Então, respostas corretas: alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, proteger e zelar pela integridade moral e espiritual de suas ovelhas, e o ensino deve ser genuinamente bíblico. Número 7. Que tipo de igrejas terá o pastor que não ensina a palavra de Deus? Então, a resposta correta será uma igreja problemática e suscetível às apostasias. Número 8. Como é a doutrina bíblica quanto à vida? Respostas corretas, então. A doutrina bíblica é algo suave e prazenteiro. É como a chuva que produz abundante vida. A doutrina bíblica alcança-nos como um todo para que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, conforme escreve Paulo. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 9. Como é a doutrina bíblica em relação à cultura? Então a resposta correta é: em toda a cultura há coisas boas e más. Devemos, por conseguinte, rejeitar tudo aquilo que contraria os preceitos bíblicos. Número 10. Como saber se algo é ruim ou bom no contexto cultural? Em que devemos nos basear? Então, obviamente, na palavra de Deus. Somente através da Bíblia Sagrada teremos condições de discernir entre o certo e o errado. O ensino sistemático das verdades bíblicas é imprescindível. Então, número 11 aí diz: complete segundo a Bíblia no contexto cultural, na recomendação de Paulo. Então, é urgente e não contempla aquilo que o mundo chama de politicamente correto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte 2. Resistência à sã doutrina. Número 12. Devido à perda dos valores morais e éticos, até mesmo alguns que se dizem crentes têm rejeitado a ética e a moral cristãs, se apegando a quê? Então, a filosofias mundanas e perversas. Essa é a resposta correta. Número 13 aí. Como ocorre o desvio dos ouvidos da verdade? Complete. Então o espírito da mentira e do engano está em plena operação no mundo, levando até mesmo alguns crentes a rejeitarem a autêntica pregação bíblica e a sã doutrina. Muitos são os que, já desviados da verdade, andam à procura de um evangelho light, descompromissado com a verdade. Os tais rejeitam os textos bíblicos que estimulam os filhos de Deus a ter uma vida santa, humilde, quebrantada e perfeita diante de Deus e dos homens. Número 14. Muitos são os que, abandonando a verdade do Evangelho de Cristo, se apegam a que e de que forma andam. Então, as respostas corretas aí: apegam-se às fábulas e mitos e andam atrás daqueles que lhes falem somente o que eles querem ouvir. Número 15. Qual a advertência para aqueles que desprezam a sã doutrina e pisam o sangue do Cordeiro de Deus? Complete. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Parte 3. Atitudes em relação a essa doutrina. Número 16. Complete em relação à fidelidade a Deus. Então, apesar da iniquidade multiplicar-se incontrolavelmente, que os autênticos cristãos porfiam servir a Deus e guardar a sã doutrina. Estes, por amor e justiça, enfrentam perseguições e sofrimentos, mas perseveram até o fim. A doutrina cristã tem de ser vivida no dia a dia, o
Que adianta conhecê-la, mas não colocá-la em prática? Número 17. Complete em relação aos enganos e sutilezas. Uma das principais estratégias de Satanás é a formulação de doutrinas estranhas à palavra de Deus. Estas, por suas sutilezas, parecem verdades, mas são mentiras. A mídia é o principal instrumento de difusão desses enganos. Se a nossa mente não estiver instruída pela verdade, seremos levados pelas ondas do erro e arrastados pelos ventos da apostasia. Guiados pela palavra de Deus, porém, estaremos sempre atentos quanto às sutilezas do maligno e dos que se deixam ser usados por ele. Número 18. Complete em relação à plenitude de vida. Então, a vida abundante de que fala a Bíblia Sagrada envolve todos os aspectos do nosso ser, físico, espiritual, emocional e mental. Uma das suas evidências é um relacionamento íntimo com Deus mediante o Espírito Santo. O amor do Pai em nossos corações leva-nos a obedecer aos seus preceitos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Vivamos, pois, de acordo com a Bíblia Sagrada e coloquemos em prática em nosso cotidiano todos os seus valores. O Espírito Santo habilita-nos a viver dessa forma, para que sejamos de fato luz do mundo e sal da terra. Número 19, nossa conclusão para completar. Aquele que ama a Deus guarda a sua palavra e faz a sua vontade, pois a nossa obediência mostra o que o Espírito Santo vem operando em nossos corações desde o momento que recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Glória a Deus.